Seja com a paz do Senhor. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus, no capítulo de número 7, o versículo 12 e o versículo 13. Depois, nós iremos fazer mais uma leitura complementar sobre esse texto, tá? Mas vamos começar com Mateus, capítulo 7, versículo 12 e versículo de número 13. Muito obrigado, meu irmão. Mateus 7, versículo 12 e versículo 13. Você pode olhar aqui para a nossa televisão ou acompanhar na sua tradução. Diz assim: em todas as coisas, 7:12, falei errado. 7:12. Eu falei errado, notei errado. Mateus capítulo 7, deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 7. Falar o versículo certo. É o 13 e o 14, não é isso? Eu falei o 12. É o 13 e o 14. Pode começar do 13. Diz assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é sua porta. E muitos escolhem esse caminho. O 14. Mas a porta para a vida eterna, para a vida é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Leitura complementar, Lucas capítulo de número 13, versículo de número 22 até o versículo de número 29. Eu vou aguardar vocês encontrarem, vocês vão entender o porquê da leitura desses dois textos. Lucas capítulo 13, versículo 22. Você tem Mateus na sua Bíblia, depois você tem Marcos, depois você tem Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 22 até o 29. Diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. 23. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: 24. Esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. 25. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. 26. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. 27. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. 28. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. 29 e último. E virão pessoas de toda parte, do leste e do oeste, do norte e do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. Amém? Podeis tomar o seu assento. O tema aqui é: que caminho que você tem
seguido? Que caminho que você tem acompanhado? O caminho que você escolhe, ele tem uma porta no final dele. É isso que o texto está nos dizendo. Irmão Eude, o texto está dizendo: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Para você ir até uma porta, você tem que caminhar. Existe um caminho que você tem que percorrer para chegar nessa porta. Qual que é a porta que nós estamos falando aqui? Salvação. Então existe um caminho a ser percorrido por quem, não vou nem dizer pelo cristão, mas por quem quer morar no céu. Seja ele ímpio, seja ele cristão ou não cristão. Alguém que diz, eu quero ir morar no céu, ele vai se dispor a percorrer um caminho. O texto diz que quem quer ir morar no céu, a porta é apertada, o caminho é estreito. E o texto também diz que existe a porta larga e que muitos andam por ele. Porém, a porta que é larga, o caminho que é largo, conduz essas pessoas à perdição. Por que eu li o texto de Lucas? Porque Lucas, Marinete, vai desembocar, vai para um nível mais profundo. Está dizendo, ei, se você caminha pelo caminho largo, o final é inferno. Se você não se esforça para fazer algo, obedecer o teu Deus, obedecer o teu Senhor, no final da tua vida vai ter uma porta te esperando. E o texto diz, que estão batendo na porta, dizendo, Senhor, eu fui para fique em paz. Senhor, eu tive oportunidade na igreja. Eu falei que tu era bom. Eu falei que a tua misericórdia durava para sempre. Eu dei estudo. Eu preguei, eu cantei aquele louvor. Lindo, lindo, lindo és. Glória eu te dou. E o Senhor vai olhar para essa pessoa que andou no caminho largo e vai dizer, eu não te conheço. Como se ele desse, irmão, de uma oportunidade da pessoa se justificar. E a pessoa vai dizer, como, Senhor, tu não me conhece? Você concorda que Jesus conhece todo mundo? Sim ou não? Conhece, não conhece? Sim, como é que ele vai dizer que não te conhece? Como é que ele vai dizer que não te conhece? É porque, irmão Eude, aquele texto diz assim, vós sereis os meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Naquele dia que eu chegar lá na porta, eu bater na porta e Jesus dizer que não me conhece, se eu falar, por que, Senhor, que tu não me conhece se eu estava na igreja no domingo? Aí ele vai dizer, Vinícius, você praticava o pecado. Nos tornamos, Marinete, desconhecidos para Deus quando praticamos o pecado. Duro, né? Tu já pensou? Eu aqui ensinando. Um exemplo, jogando meu tempo fora, né? Podia estar na festa, podia estar fumando, podia estar bebendo, podia estar aproveitando a vida. Porque se eu não obedecer, irmão Eude, quando eu bater na porta, não te conheço. E o texto é muito claro, apartai-vos de mim, ou seja, afaste-se. Você que pratica o pecado. O vilão das nossas vidas, Iranete, muitas vezes, não é o dinheiro. Eu já falei isso aqui. Não é uma luta, uma prova no casamento. O vilão, às vezes, o maior vilão da nossa vida é o pecado. Que nós temos que lutar constantemente contra ele. Constantemente. Se não dizer muito, diariamente. Semanalmente. Aí a pergunta que fica é, qual é o caminho que você está seguindo? Se tu fosse bater na porta hoje, o que tu ia ouvir? Se tu fosse bater na porta de Jesus hoje para entrar lá na Jerusalém Celestial, o que tu ia ouvir?
Vinde benditos de meu Pai, ou apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? O difícil, irmão, para nós, não é estar no culto. Eu falei isso hoje de manhã, a Marinete lembra. A gente até consegue fazer um sacrifício. Dar oferta, às vezes, não, estou com medo de dar oferta, porque o dinheiro está pouco. Vai lá e oferta. Dizima. Canta, prega, ora, jejuma. Mas se não obedecer, a Bíblia diz o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Vira um sacrifício, Iranete. Vira algo que não vai gerar transformação dentro de mim. É por isso que nós vemos muitos cristãos dentro da igreja que ainda não tiveram uma transformação na raiz, no âmago da alma, no profundo. Parece que a pessoa caminha e nada muda na vida dela. Porque ela está fazendo o quê? Sacrifício. Se esforça para estar no culto, se esforça para ofertar, se esforça para cantar, se esforça para pregar, se esforça para ensinar, mas na hora de obedecer, não obedece. E quem não obedece, irmão, eu está fazendo o quê? Praticando a iniquidade. E esses vozinhos que não obedecem, um dia terão que bater na porta. Coloca lá. Dá tempo de eu falar. Lucas, capítulo 13, verso 24. Deixa eu ver se é o 24. Vamos ver. Não é o 24. O 24. É o 24. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Vai ter a chance ainda de procurar a porta, Marinete. Eu posso procurar a porta hoje. Hoje eu posso dizer que eu posso renunciar ao meu pecado. Hoje eu posso dizer que Deus está falando comigo. Mas vai ter um dia que eu vou ter que procurar uma porta. Agora eu quero que você imagine a seguinte situação. Pessoas que já ouviram o Evangelho. Pessoas que já ouviram que Jesus morreu por elas. Pessoas que já ouviram que tem que renunciar ao pecado, que tem que mudar. Pessoas que já ouviram que Jesus ama elas e morreu para salvar elas. E não dão ouvidos. Aí imagina que ela morreu e aí ela acorda. E aí ela, meu Deus, eu morri. Ah, não. Vou me arrepender do que eu fiz. Eu não quero, não. Quero não. Quero ir para outro lugar, não. Quero ir para o céu. Aí vem a porta. Aí vem a porta. Aí está lá a porta esquerda, céu, e a direita, inferno. Um exemplo. Aí ela está, opa, é para o céu que eu vou. Quem é? Sou eu, Jesus, o Vinícius, estou aqui, rapaz. Olha, eu parti dessa para outra. Cheguei, Jesus, abre para mim entrar. Eu não sei quem é você, não. Oxe, eu, vozinha? Rapaz, o homem prega, eu conheço a Bíblia, vozinha, eu prego é a palavra. Não te conheço, não, Vinícius. Não, isso aí tá errado, Jesus. Procura aí. M-A-R-C-O-S. V-I-N-I-U-S. Marcos Vinícius Alves Bacelar dos Santos. Meu nome está escrito no livro da vida. Não te conheço, não, Vinícius. Está aqui, não. Já pensou numa situação dessa? E o desespero? E o desespero? E a outra porta já está aberta. Nem precisa bater, viu, Marinete? A do céu está fechada, porque andou pelo caminho largo. Está fechada a porta do céu. A estreita está aberta. Não precisa nem chegar lá e bater, não. O povo até brinca, né? Diz que o diabo já vai estar de braços abertos. Vem, estou te esperando. Isso aqui é muito sério, irmão. É muito sério isso aqui. No dia, eu fui um dia
pregar numa igreja. E eu preguei a parábola do rico e do pobre, né? Do rico lá. Que o rico vivia uma vida regalada, vivia uma vida cheia de riquezas e tudo. E tudo que ele pôde viver, que o mundo pôde dar para ele, ele teve. Porém, quando ele morreu, para quem que ele foi pedir socorro? Para o mendigo, para o Lázaro, para o pobre. Lázaro, pinga uma gota de água na minha língua. E como se o pobre dissesse assim, o que não teve nada, mas teve salvação. Da onde eu estou para ir, não dá para ir. Eu não tenho como passar daqui para te ajudar aí. Não, então faz o seguinte, já que eu não posso voltar, manda alguém pregar para minha família. Não é assim que o texto diz? Manda alguém pregar para os meus irmãos, para eles não virem para esse lugar de perdição. Olha ele sentindo a dor. Meu Deus, eu não quero que meus irmãos venham para cá. Eu não quero que meu pai, eu não quero que minha mãe venha para cá. Eu quero que minha família venha para cá. E o texto diz, se ele não está dando ouvido para os pregadores, se ele não está dando ouvido para o que Deus está falando com ele todos os cultos, nem se alguém ressuscitar do morto, ele não vai acreditar. É isso que o texto diz. E sabe o que é mais interessante? É que nós temos na Bíblia pessoas que tinham tudo para entrar na porta e não entraram. Ou pelo menos aparentavam ter tudo. Não é assim? Vamos lá? Coloca aí. Mateus capítulo 19, do verso 16 em diante. Dá tempo, dá tempo. Eis que alguém aproximando-se lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Ó, ele está falando com a porta. O que o versículo diz? Eu sou a porta, né? Quem é a porta? É Jesus. A porta é Jesus. Continue. Respondeu-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Rapaz, bom só existe um. Mas se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Opa! Tem alguém aqui que vai se qualificar, viu? Próximo versículo. E ele lhe perguntou, qual é os mandamentos, Jesus? Qual é os mandamentos? Manda aí que eu sou o cara, eu resolvo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí o ego dele foi, ó, rapaz, é para mim. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Rapaz, é para mim. Honra teu pai e tua mãe, amarás ao teu próximo. Rapaz, é eu mesmo. Tô no céu. Repicou-lhe o Jó, rapaz. Isso aí é mole, moço. Rapaz, isso é porra. Tá falando com o cara certo, viu, Iranete? Eu sou o cara. Isso aí, pode voltar. Isso aí eu tenho observado, eu tenho praticado. O que está faltando para mim morar no céu? Aí Jesus, conhecendo o quê? Coração. Raio-X, ó. Coração. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, opa, está faltando alguma coisa. O que ainda falta? Quer ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. 22. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. O currículo dele estava bom, Marinete. Não tinha matado, não tinha roubado, não tinha adulterado, tinha honrado pai, tinha honrado mãe. Tinha feito, sabe, eles, tudo bonitinho. Mas sempre tem uma coisa. A pergunta é, qual é a sua coisa? Se fosse para tu bater na porta hoje, o que te impedia de Deus te deixar entrar? Esse jovem pastor, a riqueza impediu ele. Ele se entristeceu e foi embora. O que te impede hoje de bater na porta? Quando nós dizemos que o caminho é largo, e esse caminho largo nos leva para a perdição, e aqui já estou caminhando para o final,
Você vai pelos conselhos do mundo. Olha só como é que o mundo trata as pessoas. O mundo fala o quê? Siga o seu coração. Viva do jeito que você quer viver, Iranete. O importante é ser feliz. Não é assim que a gente escuta? Deus te aceita do jeito que você é. Fique como estás, não tem problema, Deus te entende. Aí é fácil, né? Se eu posso vir para a igreja e não preciso mudar, tá bom demais. Esse caminho é largo ou é estreito? Se eu não preciso mudar nada, se eu não preciso renunciar a nada, esse caminho é largo ou é estreito? Meu corpo, minhas regras. Viu, Manete? Eu faço o que eu quiser. O corpo é meu. Eu sei que vocês já ouviram algo nesse sentido, que é o que rola no mundo. As pessoas, elas querem ter um domínio completo da vida delas, mas um dia terão que bater na porta. E sobre isso, só quem tem a chave é Jesus, viu, Eude? Eu não tenho, não. Eu posso viver a vida que eu quiser, fazendo tudo de errado enquanto eu achar que eu tenho que fazer. Mas no dia que eu bater na porta, eu não tenho a chave para entrar. E ele ainda vai dizer, não te conheço. Aí é que fica difícil, porque você servir a Deus uma parte da vida, vir para a igreja e no dia que você bater na porta, Deus dizer que não te conhece, aí é complicado. Então, hoje para nós, que somos cristãos, temos que nos esforçar para entrar pela porta estreita. Eu falei isso de manhã na escola dominical. Esforço não significa que é você que garante sua salvação com o que você faz. Às vezes explicamos as coisas de forma errada. Tem gente que fala, você tem que se esforçar. A salvação ela é pela fé mediante Cristo. Se você só se esforçar e Jesus não te ajudar, teu esforço não te leva para lugar nenhum. O esforço que você tem que fazer é para obedecer a Deus. Isso você pode fazer. Quando você perceber que você vai fazer algo que não honra o nome de Deus, que é uma desobediência, você fala, não vou fazer. Esse é o esforço que qualquer ser humano consegue fazer. Não quero fazer isso. Senhor, me ajuda a não fazer. Eu não quero fazer. Esse esforço qualquer pessoa pode fazer. Agora, um esforço para entrar no céu, não, porque salvação não é mérito humano. Senão alguém ia chegar lá no céu, ei, Marinete, me esforcei demais para chegar aqui, viu? Pensa como eu me esforcei. Nossa. O joelho tá todo calejado, tanto que eu orava. Por isso que eu estou aqui no céu. É assim que vai ser lá? Negativo. Você e eu vamos estar lá, apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas falhas, porque Cristo morreu por nós. É por isso que estaremos lá. Não é por algum esforço que a gente vai fazer, não. Amém? Esse jovem, o jovem rico, não entrou no céu e teve outras pessoas, tá? Últimos textos, coloca aí, 2 Timóteo 4,10. Meu bem, pode se preparar. 2 Timóteo 4,10. Jovem rico, não conseguiu entrar no céu, não conseguiu alcançar ali. 2 Timóteo 4,10. A porta estreita não serviu para ele, porque tinha muitas riquezas, né? E a riqueza mantinha ele na vida larga, né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Amado o presente século, amou o mundo. Não quis mais saber das coisas de Deus. Coloca aí, 1 João capítulo 2, versículo 15. Tem mais gente aí, ó, que vai poder bater na porta e a porta vai estar fechada. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São essas pessoas, Marinete, que vão bater na porta, que andou pelo caminho largo, chegou na hora de bater na porta, vai ouvir o quê? Não te conheço.
Porque amava o mundo. Porque amava as coisas do mundo. E não queriam renunciar nada. Por isso que hoje os falsos profetas ganham espaço. Porque eles sabem que tem milhões de pessoas que querem morar no céu sem renunciar nada. Eles sabem que tem milhões de pessoas que querem receber bênção, que querem receber cura, prosperidade, sem obedecer nada. Amém? Pode vir, meu bem. Pode vir. Eu quero que você pense nisso. Esse algo que você tem, que às vezes, se você fosse bater na porta hoje, você dizia assim, eu estou enrolado. Não tá fácil para mim. Se eu bater na porta hoje, tá complicado. Eu quero que você pense nisso e faça desse momento que ela vai louvar mais um momento para você orar. Eu vou estar orando aqui, juntamente com vocês, enquanto ela canta. Amém?